vai acontecer a super quarta. E o que é a super quarta, né? Então tem gente que pensa, será que é um jogo de futebol importante, né? Que o jogo de futebol é de quarta-feira. É Flamengo e Corinthians, Corinthians e São Paulo não, né? Corinthians e Palmeiras. E nada disso. Amanhã vai ter a definição da taxa de juros, tanto do Banco Central aqui do Brasil, do Bacen, quanto também a definição da taxa de juros lá do Federal Reserve, lá do Fed. E a expectativa, vamos começar aqui por Brasil, né? A expectativa, já tá a notícia aí, mercado vê alta dos juros para 14,25% essa semana, maior patamar desde 2016. E 2016 faz tempo que eu lembro que em 2016 eu tava no colégio ainda. Exatamente, tava me formando no terceiro ano do ensino médio e era no pico da crise do governo Dilma, que essa taxa em 14 quanto que tava exatamente? Acima dos 14%. Exato, acima dos 14% estava rolando aqui no Brasil. Então tá aparecendo aí o gráfico da taxa de juros no Brasil. Então é desde 2010 mais ou menos, aí ó, 2009 até 2025. Então vocês podem ver que o juro em 2008, com a crise que teve, crise imobiliária, crise do subprime, tava elevadíssimo. Teve que subir no caso, né? Chegou até 13,75%. Isso pós-crise do subprime, que afetou o mundo todo. Ainda em 2016, nós chegamos a ter um juro ainda mais elevado, que pós-crise do subprime, chegamos aí a 14,25% ao ano. E nessa época, o mundo todo tava crescendo, né? Tava. Então é triste de se falar, mas o Brasil tava na merda, enquanto isso o mundo todo decolando. Era petrolão, era irresponsabilidade fiscal, era tudo que nós estamos, eu diria que próximos de viver aí nesse momento. Aí, enfim, a economia deu uma melhorada, conseguiram baixar os juros. Aí, até então, eu lembro que em 2019 tivemos queda nos juros. Quando chegou 2020, o que aconteceu? O juro já estava baixo. Então, antes da pandemia, o juro estava aí nesse patamar de 4,25% ao ano. Porém, por conta do lockdown, por conta de realmente fechar tudo, teve um desaceleramento muito grande na economia, tiveram que incentivar através de aumentar a oferta monetária, mais dinheiro circulando na economia e baixando os juros também. Então, o juro saiu de um patamar que já era baixo, 4,25% ao ano. Tanto que era um patamar que nós não vimos há 20 anos no Brasil. Exato. Baixamos aí, logo de cara, 3,75%, depois baixamos para 3% e, por fim, chegamos aí a 2,25%. Depois baixou mais um pouco ainda, chegamos a 2% ao ano de juros. E eu vou falar que aqui pro Brasil é um patamar que acaba não sendo sustentável. Nunca existiu antes. Brasil tem uma inflação muito mais alta, até a parte fiscal aqui do Brasil, até mesmo que a moeda brasileira aqui, o real, é mais fraco. Então tem que ter um prêmio de risco para investirem no Brasil, porque senão eles preferem colocar em outro país, preferem colocar nos Estados Unidos. Estados Unidos estava rendendo, é que os Estados Unidos também tá com o juro baixo, mas enfim, tá rendendo aqui 0,5% ao ano. Preferem botar para render 0,5% ao ano nos Estados Unidos do que botar 2% no Brasil. Então não era sustentável por conta disso. Deixa eu até pegar o gráfico aqui que a inflação disparou. Então o que aconteceu? Teve essa queda no juro, o juro foi para 2%, os bancos centrais do mundo todo incentivando a economia, imprimindo dinheiro, aumentando a base monetária, e é aquilo que nós já falamos diversas vezes aqui, falamos em vários lugares, que conforme você vai aumentando a base monetária, imprimindo mais dinheiro, e o número de bens e serviços continuam o mesmo, que isso é importante. Se você aumenta a base monetária, mas proporcionalmente aumenta também a oferta de produtos e serviços, beleza, a inflação não vem da mesma forma, né, Matheus? Que o aumento de preços não vem, né, que a inflação poderia ser outro aspecto, mas o aumento de preços que você realmente vê aquele reflexo lá no mercado e tudo mais, não vem da mesma forma. Acho que é importante falar que acaba sendo isso. Então, por conta do que aconteceu, por conta de terem colocado muito dinheiro na economia, a inflação disparou, chegamos a ter um IPCA acima dos 2 dígitos, acima de 12% ao ano. Isso que aqui no Brasil, o Banco Central se antecipou na hora de subir os juros, né? Exato. Então já viu que tava a situação complicada, 2020 aí, dezembro, tava 2%. Lá em 2021, logo no começo do ano, começaram a subir, então botaram 2,75%, 3,5%, subiram de uma forma rápida os juros, para conseguir dar uma segurada na inflação, e mesmo assim essa inflação veio. Porém, o que aconteceu? Depois de ter passado por essa crise, todo esse problema, o juro ficou durante muito tempo em 13,75% ao ano. Você lembra, né? Que lembro, um tempão vários aí. Vídeos aí de Nubank, vários vídeos explicando renda fixa, sempre 13,75 ficou 10 meses, se eu não me engano, quase um ano ficou. Ficou quase um ano, consequentemente um juro alto acaba sugando a liquidez no mercado, acaba dando uma segurada na inflação, tanto que nós podemos ver aqui que a inflação veio reduzindo, então chegou acima dos 2 dígitos, depois lá para 2023, 2024, chegamos aí ó, 4%, 5%, que já é uma inflação alta, porém Brasil é essa inflação mesmo. É isso aí, né, de 3 a 4,5, se eu não me engano, né, é a meta do Banco Central. Exato, então, inflação veio se controlando aí, começaram a baixar um pouco o juro, porém, vieram baixando,
chegaram no patamar de 10,5 e viram que não dava para baixar mais porque as contas públicas estavam desequilibradas, então o governo gastando demais, mesmo arrecadando muito. Até peguei as notícias aqui para mostrar pro pessoal. Então o que aconteceu? Nós batemos recorde de arrecadação. O que isso quer dizer? Eu lembro que até abri a notícia no site do PT, você chegou a ver, né? Esse daí eu vi, como se fosse bom, né? É, como se fosse recorde, como se fosse uma premiação mesmo, final de Copa do Mundo. Não, que nós batemos recorde de arrecadação. Basicamente, quer dizer que cobraram mais imposto das pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro, que eu sou duro, que eu sou pobre, não entro nem na alíquota mínima de imposto de renda. Isso que hoje, para entrar na declaração do imposto de renda, basta ganhar um salário mínimo e meio, né? Se o cara não tá entrando, a situação tá complicada. Porém... E era só pra ricos, hein, pessoal? Então o que acaba acontecendo? Ano passado o imposto de renda completou 100 anos e começou sendo um imposto para ricos. Você tinha que ganhar sei lá quantos mil contos de réis. Só pro pessoal que tinha muito dinheiro acima da média. Hoje, querendo ou não, até o mais pobre paga imposto de renda, porque a partir de um salário mínimo já cobra. 1,5. Exato, então bateram o recorde de arrecadação e mesmo assim terminamos o ano com um rombo de 43 bilhões e obviamente isso aí gera um reflexo, então o Estado se financia através dos impostos, já está cobrando muito imposto, através da dívida pública, então das pessoas emprestarem dinheiro para o Brasil, via você mesmo, pessoa física, através do Tesouro Direto, ou então investidor de fora, emprestando o dinheiro para o Brasil também através do Tesouro, ou então através da impressão de dinheiro, mas aquilo, impressão de dinheiro gera inflação, não dá para sair imprimindo a rodo também, porque tem uma consequência negativa na economia e afeta principalmente o mais pobre dentro da inflação, que também tem a meta. Então o que acontece? Para ele conseguir financiar através da dívida pública, com essa irresponsabilidade fiscal, com o fiscal desajustado, o mercado... E lembrando que o mercado não é uma entidade, não é a Faria Lima, né? Que tem gente que pensar, não, que o mercado é a Faria Lima. É o Faria Lima. Engravatadinhos aí, eles estão pedindo muita coisa. Que eles estão exigindo demais, que é tudo culpa deles. Não. É o próprio cidadão comum que vai emprestar via Tesouro Direto, é o próprio investidor de fora que vai emprestar também através dos títulos públicos e, consequentemente, com esse fiscal desajustado, o que acontece? O mercado, as pessoas param para pensar, não, que isso aqui pode dar ruim, imagina, eles estão gastando mais do que recebem aqui, eu tenho que exigir um prêmio de risco maior. Que eles estarem gastando muito mais, inclusive desvaloriza a moeda. Exatamente. E o investidor de fora, ele calcula as coisas aqui em dólar. Aí o que adianta, por exemplo, pensa você brasileiro, é que agora a economia argentina já deu uma melhorada, mas lá no pico da crise da Argentina, o juro lá chegou a 40%, 50% ao ano, mas o que adianta você investir para ganhar 50% ao ano em peso argentino, sendo que o peso argentino desvalorizou mais que os 50% que você ganhou. Exato, então o investidor estrangeiro ele vai olhar dessa forma, então eu vou emprestar dólares e eu quero ter uma rentabilidade real em dólares que seja positiva. Então, por exemplo, o investidor estrangeiro que emprestou dinheiro de janeiro de 2024, ano passado, até dezembro. Ele pegou o dólar, quando ele foi lá e trocou por reais, tava em 4,80, 80 e poucos, e no final do ano tava acima de 6. Então ele não teve rentabilidade real e o investidor estrangeiro vai olhar para isso. Que se a moeda tem uma grande desvalorização nesse período onde ele está emprestando dinheiro para receber juros em reais, não vai valer a pena se o dólar se valorizar em cima do real. Por exemplo, eu peguei aqui a taxa de juros aí do Futuras. Então, você pega aqui um Brasil 10 anos mais aí tá pagando quase 15%, né? 14,5%. Aí vamos supor que em um ano ele foi lá, botou dinheiro, emprestou, porém ele ganhou 15% em real, mas o real se desvalorizou 15% frente ao dólar. Ele não ganhou nada basicamente, né? Às vezes até perdeu, né, em dólar. Exato, então esse que acaba sendo o ponto. Por conta disso, o mercado exige mais juro e o juro futuro, esse juro aqui, quem controla é o mercado, não tem como controlar. Não é o Banco Central que vai lá e define, agora a Selic tá em tanto. Isso aqui não, é o próprio mercado, são as pessoas... Não, calma lá, a Selic o Banco Central define. Exato. Agora o juro futuro, quem define é o que as pessoas estão dispostas a pagar ou não. Exato. Então, que é o mercado, que é o que dizem que é o mercado, que não, que é o engravatadinho, que é o Faria Lima, que joga beach tennis, nada disso. Então, o que acontece? A expectativa é que no próximo nós vamos atingir esse patamar de juros, 14,25, e como mostrei aqui para vocês, mesmo pós-pandemia aí, que tiveram que subir os juros para conter a inflação, nós chegamos em 13,75, agora ultrapassamos essa barreira, é 14,25, e obviamente afeta o quanto rende o teu investimento de renda fixa pós-fixado. Então, o CDB que você tem lá no banco, que tá rendendo 100% CDI, que tá rendendo 110, inclusive diversos bancos que ofereciam, até o próprio
Natan tá falando aqui conosco, que ofereciam CDB rendendo 110% do CDI, não estão oferecendo mais porque é aquilo. Quando a gente tem uma Selic em 10%, ele paga 10% do CDI a mais, quer dizer que eles estão pagando dentro de um ano 1% a mais. Agora com a Selic em 14,25, em um ano, ao invés de pagar 1% a mais, estão pagando 1,4. 1,4 eles já não estão querendo pagar mais. Exato, não está tão fácil aí achar aquele CDB 110% do CDI, porém o juro nesse patamar elevadíssimo, em 14,25%, que é a expectativa que vão subir em 1 ponto percentual, o mercado acredita nisso, não afeta só o seu investimento de renda fixa, o seu Tesouro Selic, a sua caixinha do Nubank, o seu porquinho do Inter, o seu CDB do seu bancão, nada disso. No final das contas, o juro mais elevado afeta toda a economia, todo o país. Então, o juro acaba sendo, de maneira simplificada, o preço do dinheiro. Então, por exemplo, o homem, pai de família, pessoa física, que antes ia financiar o seu carro ou a sua casa, com um juro nesse patamar elevadíssimo, o que acaba acontecendo? Na hora de financiar, o juro vai ser mais alto, e o brasileiro acaba olhando somente para a parcelinha. Então aquele carro que antes ele queria financiar o Kwid não, né? Que aí o Kwid também, não tem como alguém financiar, né? O cara que financia o Kwid tá faltando um mobzinho, né, Matheus? Um mobzinho. Mob tá melhor. 80 mil reais. Ele vê que a parcelinha agora, dando uma entradinha, vai ser de, vamos supor, R$2.700. E aí a parcelinha não cabe mais no bolso, ele simplesmente não financia. Então não tem essa venda, não tem esse giro na economia. Exato, desaquece a economia porque as pessoas passam a consumir menos por conta do juro tá alto. Ou então até o camarada que tem um pouco mais de educação financeira, tá com o dinheiro na conta, tá realmente capitalizado, ele pensa o seguinte, não, que eu vou trocar de carro agora, sendo que se eu deixar meu dinheirinho paradinho aqui, ó, CDBzinho do Sofisa, caixinha do Nubank, Tesouro Selic, tá rendendo 15% ao ano. Se eu deixar os 100 mil reais do carro aqui, depois de um ano, eu vou ter 15 mil a mais antes de descontar o imposto de renda. Eu não vou consumir agora não, vou dar uma segurada, vou parar de gastar, vou ver meu dinheiro rendendo, que agora o custo de oportunidade é grande. Ou até mesmo o empreendedor, o empresário, que ele tá com caixa na empresa, tá com dinheiro, tá lá rendendo o CDI, ele pensa o seguinte, não. O cara é sorveteiro, por exemplo, ele tem uma rede de sorveteria, tem quatro lojinhas na cidade. Exato. Eu vou abrir outra filial, vou abrir outra loja, sendo que eu vou ter o risco de abrir e não dar certo, contratar funcionário, lei trabalhista, processo da tiazinha que vai chegar lá, vai escorregar em cima do pano e vai querer processar. Eu não quero ter essa dor de cabeça não. Somente deixar o dinheiro parado, eu vou ter um rendimento alto. E se você parar para ver a própria Bolsa de Valores aqui no Brasil, que tem uma métrica que chama ROI, Return on Equity, que é o quanto de retorno que você tem em cima do valor do equity que tem essa empresa. E poucas empresas, né, têm esse ROI acima de 15%. Então, muitas das empresas que existem hoje, o que valeria mais a pena é ser vendida de vez, vende tudo e volta para render CDI. Exatamente. Isso acaba desaquecendo toda a economia. A empresa que hoje tem dívida, então é uma empresa que está alavancada. Então é uma empresa que pegou crédito com um juro mais elevado, o passivo dessa dívida passa a ser maior. Passivo passa a ser maior, é boa, mas é a realidade, né? E aí o que acaba acontecendo? Muitas empresas hoje aqui no Brasil que estão alavancadas estão trabalhando só para pagar juros. Tanto que nós tivemos no ano passado o recorde de pedidos de recuperação judicial. Ou seja, empresas que estão à beira da falência. Então, tem gente que acha não que o pessoal do investimento gosta mesmo do juro alto. Na verdade, o juro alto desaquece a economia e acaba sendo ruim para todo mundo. O ponto é que quem tem dinheiro em caixa, quem tem dinheiro na conta, passa a ter uma rentabilidade melhor desse dinheiro, né, Matheus? Exato. Então, acaba desaquecendo tudo. E outro ponto importante é o seguinte, nossa, já que é tão ruim assim, taxa de juros alta, sendo que o melhor para a economia é ter um juro mais baixo, porque eles não simplesmente chegam, abaixam essa taxa de juros aí, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ficar contente. Porém, isso não pode acontecer por conta da inflação. Então, a partir do momento que nós temos uns juros mais altos, consequentemente, desaquece a economia e dá aquela segurada na inflação. Sendo que a inflação aqui no Brasil não está fácil. Então, tá lá, a inflação de fevereiro fica em 1,31%. Isso aqui é no mês. Somente um mês subiu tudo isso. Se você projetar aí, se tiver essa mesma inflação durante o ano todo, bota aí 1,3 vezes 12, a gente vai ter uma inflação acima novamente dos 2 dígitos, acima dos 15%. Então tá uma inflação muito alta por conta de toda a irresponsabilidade fiscal que tá rolando aqui no Brasil. E além disso, da inflação já tá alta.
tem que manter o juro alto, senão é ainda mais prejudicial para a economia dar uma baixada no juro na canetada, incentivar a economia de forma artificial com a inflação alta, que aí realmente a inflação dispara de vez. Então qual que é a solução de tudo isso? Muitas pessoas perguntam. No final das contas, o Estado ter um pouco mais de consciência, cortar gasto para as contas públicas fecharem no positivo. Então é isso que precisa acontecer para o juro ter possibilidade de cair. Enquanto tiver dessa maneira, então as contas públicas todas aí, gastando sem querer saber, mesmo com essa arrecadação subindo cada vez mais, fechando negativo, não tem como baixar o juro. Exato. Infelizmente. E outro ponto que as pessoas nos perguntam é o seguinte. Obviamente com o juro subindo, é menos atrativo investir na renda variável. Então o investidor pensa o seguinte, para que eu vou investir em ações, fundos imobiliários, que sobe, que desce, que tem variação, sendo que eu posso deixar meu dinheirinho paradinho lá na renda fixa, lá na minha caixinha, que ele nunca vai ter menos do que investiu, que eu vou sempre estar rendendo, vendo meu dinheiro subir. Porém, entenda o seguinte, que o mercado financeiro precifica a expectativa do futuro. Então, a expectativa hoje já é ter uma Selic, terminar o ano com uma Selic acima dos 15%. E o mercado trabalha em cima disso. Então, desde o final do ano passado, a expectativa para esse ano, tá até a notícia aí, Selic no final de 2025 permanece em 15% e passa de 12 a 12,25 para o final de 2026. O mercado financeiro já precifica isso. O fundo do poço vai ser no pico do pessimismo. Então, por já ter precificado isso, se você parar para ver, inclusive, até a própria Bolsa de Valores, a gente abre para ver aqui, ó, desse ano para cá, então, cadê? Lá para janeiro, ó. Lá para janeiro até aqui vem subindo, né, Renan? Exato. Bolsa subindo aí, quase 10%. Fundos imobiliários subindo também. Então entenda o seguinte, que o menor preço que você vai ver vai estar no maior pessimismo possível. Então até fundo imobiliário aqui subindo aí quase 4% no ano. Então, entenda que ainda existem excelentes oportunidades de comprar bons ativos, porém entenda que se você esperar até a expectativa melhorar, não, a partir de agora deu pra ver que o Estado deu uma controlada nas contas públicas, não vai tomar aquele déficit gigantesco e tudo mais. Então, a partir de agora eu vou começar a investir em ações, fundos imobiliários nesse momento. Não vai estar o mesmo preço de quando realmente está lá tudo pessimista, que tudo vai dar ruim. Tanto que na carteira do canal, nós já estamos comprando ações desde o final do ano passado. E a gente fala, não vai comprar ação agora não, espera que vai cair mais. Você não sabe. A gente vai subir a taxa de juros amanhã, expectativa 1%, e o mercado tá subindo aqui. Exatamente. Tanto que a nossa carteira, com muitas pessoas falando, não, Brasil não vale mais a pena, Brasil já existem boas oportunidades no Brasil, mas você precisa filtrar elas também, porque tem muitas empresas que dependem sim do juro baixo, muitas empresas que dependem da economia extremamente aquecida, que sim, podem passar por dificuldades, várias podem até quebrar, com o juro nesse patamar altíssimo também, né, Matheus? Exato, é um momento de oportunidade para investir na bolsa de valores, porém tem que saber selecionar bons ativos para acabar não dando ruim aí, não comprar algo que realmente não vai se recuperar. Ou, por exemplo, que até não lembro quem perguntou aqui, foi o seguinte, vocês esperam que em 2026 o PT vai perder, vai entrar outro governo com mais responsabilidade fiscal? Eu espero que aconteça isso. Acredito que, se isso acontecer, a Bolsa de Valores vai andar bastante e não precisa nem estar eleito, só de quando começar a sair pesquisa. Não, que tá dando ruim, Lula pode perder, a Bolsa já vem andando, porém, caso não dê certo e eles continuarem mais 4 anos aí com toda essa responsabilidade fiscal, com todos esses gastos, com toda essa baguncinha, a Bolsa pode continuar sofrendo, mas aí são mais anos para comprar barato ainda. Exatamente. E para você que já investe ou tá começando a investir, nós temos nosso aplicativo de NAI, tá aparecendo aqui na tela, onde você tem vários relatórios, o que tá acontecendo com o mercado, você coloca os seus objetivos e tem uma carteira personalizada. Porém, além do DNAI, para você que já tem um patrimônio mais elevado, nós abrimos a DNAI Capital. Então é para você que tem a partir de R$200 mil investidos e quer que um consultor individual, vai ser o seu consultor, monte a sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil, seus objetivos, escolhendo os melhores ativos, bons ativos para performarem bem no longo prazo. É só você entrar no Forms que está na descrição. Você vai aplicar, vai colocar quanto dinheiro você tem investido, quanto que você consegue investir por mês, que um consultor da DNAI Capital vai te chamar para fazer um bate-papo, analisar a sua carteira e ver pontos de melhoria, né, Matheus? Com certeza, que tem vários clientes que chegam lá com uma carteira que não está alinhada com os próprios objetivos, ou que está com ativos ruins, ou que está com produtos financeiros que o assessor indicou para ganhar comissão, mas para o cliente era algo horroroso. Então entra aí, sem compromisso, para entender como é que tá a tua carteira, quais são os seus objetivos, para fazer esse plano. Exatamente. E comenta aí também você, o que você tá fazendo com o teu dinheiro, onde você tá investindo, o que você tá vendo como oportunidade.